E a galerinha aí do terceiro ano, trago mais uma aulinha aqui de química orgânica para vocês e hoje nós vamos falar de isomeria geométrica. Pessoal, isomeria tem a isomeria plana e tem a isomeria espacial. Aula passada falamos da isomeria plana e hoje nós vamos falar da espacial, mais especificamente a geométrica, porque a isomeria espacial existe dois tipos, que é a geométrica e a óptica. Hoje nós vamos falar da geométrica. Pessoal, a isomeria geométrica ela ocorre, pessoal, quando você tem um composto onde apenas um detalhezinho no composto, tipo uma posição de um grupo, isso afeta toda a parte físico-química do composto. Apenas a posição de um grupo, seja um hidrogênio, de um carbono, certo? E aí é por isso que ela é chamada também de isomeria cis-trans. Porque quando ocorre isomeria geométrica com o composto, nós vamos ter um composto cis e o composto trans, ok? Vamos pegar aqui como exemplo isso aqui, ó. Se você olhar aqui, você vai ter o dicloroetano, onde os dois cloros estão para cima, e o dicloroetano, onde tem um cloro para cima e outro para baixo. Será que aqui é a mesma substância? Aqui nesse caso aqui, essa primeira situação aqui. Aí o que é que acontece? Aqui nessa ligação aqui entre os carbonos, desculpa, ligação simples, dupla não, ligação simples. Entre os carbonos, você tem uma ligação simples. Esse composto aqui, se eu pegar esse carbono e rotacionar ele, porque eu posso fazer isso porque é apenas uma ligação simples, aí eu vou chegar nesse composto. Se eu rotacionar qualquer um dos dois aqui, eu volto para esse composto aqui. Então, aqui nessa situação, acaba que sendo a mesma substância. Agora, aqui nessa outra aqui, você acha que é a mesma substância? Porque entre os carbonos, você vai ter uma dupla ligação. Será que os dois compostos é a mesma substância? Será que eu posso rotacionar essa dupla ligação? Aí nós vamos começar a analisar, gente, a ocorrência da isomeria geométrica nos compostos abertos. E essa ocorrência, a primeira delas é que para ocorrer isomeria geométrica num composto de cadeia aberta, vai ter que ter a presença da dupla ligação, viu? Por exemplo, aqui uma situação aqui, olha. Você pega aqui duas tabuazinhas e coloca um prego. Você pode rotacionar facilmente essas duas tabuazinhas, porque é só um prego. Mesma coisa ocorreu aqui, ó, ocorre aqui, olha. Você tem aqui os dois carbonos com a ligação simples no centro. E se você rotacionar aqui um dos lados do carbono aqui, por exemplo, você pegar esse carbono aqui e rotacionar, você vai ter esse composto aqui. Agora, se você rotacionar ele novamente, você vai ter esse composto. Ou seja, ele é o mesmo composto, porque você pode rotacionar a molécula, ok? Agora, olha a situação de baixo aqui. Você tem duas tábuas e dois pregos. Você consegue rotacionar essas tábuas? De maneira alguma. A rotação aqui é impedida, porque são dois pregos que estão impedindo a rotação. Mesma coisa ocorre com carbonos que apresentam dupla ligação. Aqui você não pode rotacionar. Então o que acontece é que se esse outro carbono aqui, os dois carbonos da dupla, se um carbono tem aqui um ligante aqui, vamos dizer aqui um átomo aqui maior para cima, um menor para baixo, aqui do mesmo jeito, mas se o outro composto tiver um carbono maior para baixo e um menor para cima, o contrário desse outro carbono aqui, aí são dois compostos diferentes. Aqui são duas substâncias diferentes. Simplesmente, pessoal, por conta do impedimento da rotação. Se eu não posso rotacionar aqui o carbono onde tem a dupla ligação, o que acontece é que acaba que sendo dois compostos diferentes. Ok? Aí nós vamos daqui a pouco conhecer quem é o composto cis e quem é o composto trans.
Daqui, olha, a situação aqui, ó. Carbono da dupla, os dois carbonos da dupla, aí os dois ligantes maiores em cima e os dois ligantes menores embaixo. Aqui você observa que, que está trocado, ó. Esse carbono da dupla tem um ligante para cima, o ligante maior e um menor para baixo. Aqui está trocado. Olha o que ocorre. Qual a sua forma molecular aqui? 2 carbono, 2 hidrogênio, 2 cloro. Aqui também, mesma forma molecular. Qual o peso ou a massa molecular? Mesma massa molecular, 98 gramas por mol. Aqui também. Mas quando você vai para o ponto de ebulição, aqui vai medir 60 graus e aqui, ó, 49 graus. Só por conta da posição do carbono aqui, ó. A posição dos ligantes desse carbono, que tá diferente. Você, ó, visualiza totalmente diferente, ó. Olha os dois ligantes maiores para cima, aqui eles têm um em cima e outro embaixo. Qual o ponto de ebulição aqui? 60, aqui 49. Qual a densidade aqui a 20 graus Celsius? 1,28 gramas por centímetro cúbico. Aqui 1,26. Você observa que alterou também a densidade, só por conta dessa mudançazinha. E a gente diz que os dois são isômeros geométricos, tá certo? Adiantando aqui, esse daqui, se eles são isômeros geométricos, existe o composto cis e o composto trans. Esse daqui é o cis, quando os dois ligantes maiores estão para cima e os menores para baixo. E esse daqui é o composto trans, quando você tem um maior e um menor para cima, um maior e um menor para baixo. Basta você colocar, ó, você faz tipo um plano imaginário aqui, ó, um plano. Aqui onde tem a dupla. Para cima maiores, para baixo menores, cis. E quando está invertido, um carbono só invertido, a posição dos seus ligantes, aí você tem um trans, ok? Aqui está o mesmo composto, olha, aqui com o planozinho, você faz um plano imaginário, esse é o composto cis e esse é o trans. Aqui, esse aqui é o cis 1,2 de cloroeteno. Aqui, trans 1,2 de cloroeteno, certo? E eles dois, gente, têm um efeito totalmente diferente biologicamente falando, tá certo? Tem medicamentos que o seu princípio ativo é uma substância trans ou cis, certo? Por exemplo, se o princípio ativo do medicamento é o trans ou cis, a outra já não é princípio ativo, tá certo? Isso ocorreu no passado, um anticoncepcional, até chamado Microvar, que era a substância ativa era uma, e aí os farmacêuticos acabaram usando o trans, por exemplo. Se era o cis, eles usaram o trans. Aí não tinha efeito algum o medicamento, tá certo? E no Brasil ocorreu muita gravidez por conta desse erro, tá certo? Então entenda isso. O cis é um composto, o trans é outro. E biologicamente falando, eles são totalmente diferentes. E físico-químico falando também, né? Totalmente diferente. Aí, gente, há duas condições tem que ter para que ocorra isomeria geométrica nos compostos. Se a cadeia for aberta, você vai ter que ter a presença da dupla ligação. Tem que ter dupla ligação e cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. Pronto, essas duas condições. Cadeias abertas tem que ter dupla ligação e os ligantes da dupla tem que serem diferentes. Tá aqui o exemplo, ó. Aqui está aqui a dupla ligação. Esse carbono R1 tem que ser diferente de R2. E desse outro carbono, R3 tem que ser diferente de R4. Tá aqui, ó, dois exemplos. Por que não ocorre isomeria geométrica aqui, ó, nesse composto? Porque esse carbono tem dois ligantes iguais e esse aqui também, dois ligantes iguais. Se eu rotacionar isso daqui, ó, se eu rotacionar aqui, vai formar o mesmo composto. Mesma coisa aqui, ó, se eu rotacionar esse carbono, ele tem dois ligantes diferentes, mas aqui tem dois iguais. Se eu rotacionar aqui, fica o mesmo composto. Viu? Então entenda isso, tem que ter a dupla e cada carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. Se um carbono tiver ligantes iguais, como ocorreu aqui, ó,
não ocorre isomeria geométrica ali naquele composto, viu? Agora aqui sim, ó, tá aqui a dupla, esse carbono tem dois ligantes diferentes e esse carbono aqui também tem dois ligantes diferentes. Esse daqui seria o composto cis, seria não, é o composto cis e esse aqui é o trans. Basta que eu rotacione aqui, ó. Ah, perdão, rotacione não, que não ocorre a rotação. Basta que eu troque aqui a posição desses dois ligantes. Basta trocar a posição dos ligantes de um lado, você vai ter o composto trans. Aqui você tem os dois ligantes maiores para cima e os dois menores para baixo. E aqui você vai ter um maior para cima e um maior para baixo. Por isso que é o composto trans. Aí é o trans but 2N e aqui o cis but 2N. Mesma coisa ocorre aqui, ó. Você tem aqui a dupla, você passa um traço imaginário aqui, os dois ligantes maiores estão para cima e os menores para baixo. Aí aqui vou compor cis, o cis pent 2N. Aqui você, ó, basta trocar a posição desses dois ligantes. Aí você vai ter o composto trans. Gente, uma observação. As abelhas, pessoal, elas têm uma substância, assim, tipo de aviso. A abelha rainha avisa um aviso para a sua colmeia. Ela libera lá essa substância, gente. E o que é interessante é que essa substância, ela é uma substância trans. A isomeria aqui é trans, isomeria geométrica trans, porque você vai ter aqui ó, um hidrogênio para cá para cima e aqui para baixo um hidrogênio. Ou seja, os ligantes menores, um está para cima, outro para baixo. Ou pode imaginar assim, o ligante maior para cima e um outro maior para baixo. Por isso que esse aqui é a substância trans. Então, nas abelhas, lá na hora que elas vão se comunicar, né, até às vezes por forma de defesa delas, a substância ativa, né, é um composto trans, ok? Outra observação ocorre nos nossos olhos. Os nossos olhos, pessoal, ela contém uma substância, o nosso olho contém uma substância chamada cisretinal, que quando recebe a luz, transforma o cisretinal em transretinal. Observe, ó, tá aqui a dupla, os dois ligantes maiores para cima. Tá aqui a dupla, um maior para cima, outro para baixo. Por isso que é o transretinal. E aí o que acontece é o seguinte, com a luz, o cis se transforma em trans, né? E aí os impulsos elétricos lá no cérebro ocorre que a gente faz a leitura das imagens, né? Ok? Aqui nós temos isomeria agora, isomeria geométrica, que ocorre com os compostos cíclicos, certo? Aí, nessa situação de composto cíclico, o composto não apresenta ligação dupla. Ele tem a cadeia fechada, basta que os dois carbonos vizinhos tenham ligantes diferentes. Como está aqui um exemplo, ó. Esse CH3 é diferente do hidrogênio. Esse carbono vizinho aqui também são dois ligantes diferentes. Como os dois ligantes maiores estão para cima e os menores para baixo, aqui é o composto cis. E quando você troca a posição aqui de um lado aqui, o maior vai para baixo. Aí, ó, imagina aqui, passa um traço imaginário aqui, ó. O ligante maior está para cima aqui, aqui está para baixo. Aqui é o composto trans, ok? Então, os compostos cíclicos, você não tem que ter a presença da dupla. Agora, os carbonos vizinhos têm que ter ligantes diferentes. Aqui, ó, o exemplo aqui, ó, tá aqui o composto cíclico e os carbonos vizinhos, ó, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 diferente de R4, ok? Tá aqui o exemplo aqui do cis 1,2 de cloro ciclo propano e aqui é o trans 1,2 de cloro ciclo propano. Ó, os dois ligantes maiores para cima e os menores para baixo. E aqui, ó, um maior para cima e o outro maior para baixo. Por isso que é o trans. E aí, gente, vamos agora praticar uma atividadezinha agora com vocês, olha. Com relação às fórmulas planas mostradas, determine os casos em que há a possibilidade de isomeria geométrica. Gente, observe esse item A. Será que ocorre isomeria geométrica nesse item A? Olhe lá. Primeiro você analisa. A cadeia é uma cadeia aberta.
para ocorrer isomeria geométrica nas cadeias abertas, a primeira condição é ter uma dupla ligação. Tem dupla ligação aqui no item A? Não tem dupla ligação. Então, de cara, você já entende que nesse item A não ocorre isomeria geométrica, porque a cadeia é aberta e tem que ter uma dupla, e não tem. Esse item B, a cadeia é aberta. Tem uma dupla ligação? Ok, tem uma dupla. Aí agora nós vamos analisar os ligantes dos carbonos da dupla. Está aqui os dois carbonos da dupla. E você observa, cada carbono tem que ter ligantes diferentes. Vamos analisar. Se tiver ligantes diferentes, ok, então ocorre isomeria geométrica. Olha, carbono, 2 hidrogênio, 2 ligantes iguais, 2 hidrogênio. Então descarta logo. Aqui no item B não ocorre isomeria geométrica. No item C, cadeia aberta. Ok, tem dupla? Tem. Segunda condição, os ligantes do carbono da dupla são diferentes? Se forem, aí ok, ocorre isomeria geométrica. Está aqui a dupla. Esse carbono, um dos ligantes dele é o que? O hidrogênio. Qual é o outro ligante? CH3. São diferentes. Esse carbono, um dos ligantes é hidrogênio. E o outro ligante? CH3. Ok. Então, no item C, ocorre isomeria geométrica. Tá certo? Aí existe o composto cis e o composto trans. Ok? Que aí a gente teria que desenhar de uma maneira diferente do que está aqui para a gente entender quem é cis e quem é trans. Agora eu vou adiantando você. Na hora de desenhar o cis e o trans, basta fazer isso aqui no item C. Ó. Pega os dois hidrogênios e bota para baixo. O CH3 aqui, CH3 do outro carbono para cima. Aí é o cis. Depois você troca só um lado, forma o trans. Aí aqui no item D, cadeia aberta. Tem a dupla? Tem. Tá aqui. Cada carbono tem ligantes diferentes? Tem também. Então ocorre isomeria geométrica aqui, ó. Ó, esse carbono, um dos ligantes é hidrogênio e o outro ligante é o bromo. Esse carbono, um dos ligantes é o hidrogênio e o outro ligante é o cloro. Então, no item D aqui ocorre isomeria geométrica sim. Tá certo? No item E, tem a dupla? Tem a dupla. Cada carbono tem ligantes diferentes? Vamos analisar. Esse carbono tem o hidrogênio como ligante e o outro ligante é o CH3. Tá diferente? Ok. Vamos ver o outro carbono. CH3, CH3. 2 ligantes iguais. Então, o item E não ocorre isomeria geométrica. O item F, você tem uma cadeia aberta, dupla ligação, ok? Mas olha aqui, cada carbono, todos os dois carbonos têm ligantes iguais. Então, no item F não ocorre isomeria geométrica. O item G, cadeia fechada, não olha para a dupla. Você só tem que olhar para os carbonos vizinhos e observar se eles têm ligantes diferentes. Vamos lá. Esse carbono, qual é um dos ligantes dele? CH3. Quem é o outro? O hidrogênio. São diferentes? São, ok. Esse outro carbono, um dos ligantes é o CH3, o outro é hidrogênio. São diferentes? São. Então, no item G ocorre isomeria geométrica, sim. No item H, primeiro, os dois ligantes que tem aqui, gente, estão no mesmo carbono e tem que estar em carbonos vizinhos, não no mesmo carbono. Então, no item H, não ocorre isomeria geométrica. Ok? Agora, outro item, outra questãozinha aqui, ó. Admite isomeria geométrica ou cis-trans o alceno. Qual é desses alcenos aqui que admite isomeria geométrica, ou também conhecido como cis-trans? Olha lá. Nós temos o 2,3-dimetil, 2-penteno. Está aqui ele aqui, ó. Será que ocorre isomeria geométrica com ele? Vamos analisar. Tem a dupla, ok, porque ele é cadeia aberta, tem que ter a dupla. Agora, esse carbono, você observa que tem um ligante para cima, que é o CH3, e tem um ligante aqui, ó, para a esquerda, que é o CH3 também. Então, se esse carbono apresenta ligantes iguais, nesse item A aqui não ocorre isomeria geométrica, porque esse carbono tem ligantes iguais. Basta que um carbono tenha ligantes iguais para não ocorrer isomeria geométrica. Por quê? Porque os dois carbonos têm que ter ligantes diferentes. Se você analisou já um, tem ligantes iguais, descarta logo, não ocorre isomeria geométrica. Aí vamos ver agora o item B. 3-metil, 4-etil, 3-hexeno.
Tá aqui ele aqui, ó. 3-metil, ó. Basta a gente olhar pro carbono da dupla. Tá aqui os carbonos da dupla. Esse ligante é diferente desse e esse é diferente desse. Então, opa, desculpa. Esse ligante é igual a esse. Esses dois ligantes são iguais. Então isso quer dizer que no item B não ocorre isomeria geométrica, porque o carbono da dupla tem ligantes iguais. Vamos para o item C, um penteno. Cadê o um penteno? Está aqui o um penteno. Bem aqui tem 2 hidrogênios, pessoal, e são ligantes iguais, portanto não ocorre isomeria geométrica. Vamos para o 3-metil 3-hexeno, que é esse daqui, ó, 3-metil 3-hexeno. Vamos lá. Esse ligante aqui é um CH3 e esse aqui é um metil e esse daqui seria um etil, né? Isolando como sendo ramificação, ó. Aqui é um CH3, aqui é um CH2 CH3. Então são ligantes iguais. Aqui você tem um hidrogênio e aqui você tem um grupo CH2 CH3. Então aqui ocorre isomeria geométrica cis-trans. Então esse item D está correto. Ocorre isomeria geométrica. Vamos ver, analisar o último item aqui, o item E. Ó, a dupla e todos os dois ligantes são iguais aqui. Então não ocorre, fica sendo o item D de Deus, ok? Gente, mais um itemzinho aqui, ó, uma questãozinha. Dados os compostos, 2-buteno, 1-penteno, ciclopentano e 1,2-dicloro ciclobutano. Apresenta isomeria geométrica. Qual desses compostos aqui apresenta isomeria geométrica? Vamos analisar um por um. Aqui está o 2-buteno, pessoal. Está aqui a dupla. Cada carbono aqui, ó, tem que ter ligantes diferentes. Esse ligante é diferente desse. Esse é diferente desse. Então, esse primeiro aqui, ok, ocorre isomeria geométrica. Esse outro aqui é o 1-penteno. Não ocorre isomeria geométrica, porque bem aqui tem 2 hidrogênios. E são ligantes iguais, não ocorre. Bem aqui você tem o ciclopentano. Aqui cada carbono desse tem 2 hidrogênios, não ocorre isomeria geométrica, os ligantes são iguais. E aqui por último 1,2-diclorobutano. Aqui sim, você tem cada carbono com ligantes diferentes. Aqui é um hidrogênio, aqui é um cloro, são diferentes. Aqui é um hidrogênio, aqui é um cloro, são diferentes. Então, os que ocorrem isomeria geométrica aqui é só o 1 e o 4. E aí você marcaria o A de amor, ok? Pessoal, nossa aulinha de isomeria geométrica é essa, certo? Coloquei uma atividadezinha lá para vocês. Agradeço e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado.